O Brasil Justiça desta semana vai abordar a violência de gênero contra a mulher, a campanha pró-equidade de gênero da MB e o Brasil e as convenções internacionais. A nossa entrevistada é a juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Amine Haddad. Magistrada há 16 anos, é diretora da Secretaria de Gênero da MB. Doutora Amine, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, Renata. É de suma importância o trabalho que vocês estão desempenhando nessas temáticas, no esclarecimento, para trazer para a sociedade temas de suma importância no que se refere às desigualdades sociais. Doutora Amine, o que vem a ser a violência de gênero? Ela acontece apenas com as mulheres ou não? Sim, a violência de gênero é um dado histórico e cultural. Nós temos, desde esse relacionar entre homens e mulheres, a construção de determinados papéis sociais. E esses papéis sociais levaram a colocar certos simbolismos ou características ligadas à situação do nascer mulher ou do nascer homem, trazendo uma hierarquia entre os sexos. Isso significa o quê? Para a mulher, o ambiente doméstico, o ambiente privado e, portanto, todas as responsabilidades concernentes a esses ambientes. E para o homem, o espaço público e, portanto, a oportunidade de desempenhar papéis de poder. Então, são hierarquias sociais conjugadas com histórico e cultura na sociedade, no relacionar entre homens e mulheres. O que simboliza a violência de gênero? A violência de gênero nos traz vários aspectos que nós podemos aqui questionar. Quando eu coloco para um ser humano que ele nasceu com um certo determinismo social, eu crio para ele certos limites, inclusive para uma realização pessoal, uma realização profissional. E isso causa muitos problemas sociais e injustiças sociais das mais diversas formas. Nós podemos citar aqui vários exemplos inclusive que nós tivemos na Inglaterra, um caso emblemático na década de 90, em que uma médica, ela resolveu trabalhar fora, era também casada com um médico, e ela resolveu trabalhar 3 vezes na semana, e nessa situação dela trabalhar, ela colocou o filho para ser cuidado por uma babá. Esse filho veio a falecer por agressão dessa cuidadora, dessa babá. E a sociedade toda foi contra essa mulher, inclusive criaram um site dizendo que ela realmente merecia passar por tudo aquilo, porque no final das contas ela era para estar cuidando do filho, não era para ela estar trabalhando, que ela não precisava estar trabalhando, que ela tinha um marido e que desenvolvia muito bem o papel e que ela não tinha nenhuma necessidade de estar desempenhando alguma atividade profissional. Isso nós começamos a observar certas problemáticas sociais. Quais são os deveres dos pais em relação aos filhos? Nós temos deveres diferenciados ou nós temos deveres que são equivalentes? Então, que papel é esse do feminino que é construído e que papel é esse do masculino? Essa mulher, ela foi julgada sem ter nenhum direito de defesa, até porque ela não era ré. Ela foi julgada pela sociedade. E quem foi realmente a ré resolveu transparecer tudo o que envolvia o fato como se fosse realmente uma culpa da mãe. Então, que papel social é esse? O que a sociedade constrói em relação ao homem e à mulher? Em nenhum momento esse homem foi questionado do porquê ele trabalhava fora, nos 2 períodos. Porque só ela foi questionada. Porque só ela, além de estar sofrendo imensamente a perda desse filho, o fato em si, ela ainda teve que responder socialmente pelo fato de querer ser profissional, de querer ter uma atividade. Então, quando nós lidamos com os papéis de gênero, nós lidamos com injustiças sociais. O nascer homem ou o nascer mulher, em alguns lugares, pode ser equivalente à morte. Por exemplo, na Índia, nós sabemos que é muito corriqueiro e natural praticar o infanticídio quando nasce uma menina. Socialmente, essa menina é rejeitada, porque ela tem um valor inferior ao homem.
Se nós formos para a África, nós vamos ver desde bebês sofrendo mutilação genital, a menina sendo colocada como se não tivesse o direito ao prazer. Nós sabemos muito bem que esse ato de violência muitas vezes gera morte. Muitas mulheres que sofreram mutilação genital sequer conseguem dar à luz a um filho, porque exatamente em decorrência da violência sofreram danos na região e, portanto, temos outras problemáticas concernentes à saúde. Nós sabemos que nascer nos países árabes, por exemplo, você tem inúmeras limitações ao simples ser mulher. Na Arábia Saudita, uma mulher não pode dirigir. Então, o que significa gênero? Significa trazer contextos de vida que são impingidos, que são construídos para o nascer mulher e para o nascer homem. O Brasil vem cumprindo a determinação do relatório número 54 de 2001 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que instituiu a Lei Maria da Penha? Renata, há muito a se dizer a respeito disso, mas vamos fazer uma síntese. Com relação a essa relatoria, o acompanhamento do Brasil referente ao caso que instituiu a Lei Maria da Penha, leva o nome emblemático da situação social vivido por Maria da Penha, nós temos uma primeira questão. O Brasil, ele vem investindo com referência ao combate à violência de gênero. Infelizmente, o Brasil não vem investindo como deveria investir, com estratégia, tal como acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá, referente à temática de gênero. Nós sabemos que a violência contra a mulher, ela foi constituída como uma pandemia mundial. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma situação muito grave que simplesmente mata mais do que o câncer e acidentes de trânsito e a malária juntos. Se nós somarmos todas essas doenças, a violência contra a mulher, a violência de gênero, mata mais. Então, por isso, os Estados Unidos concluiu que é uma pandemia mundial. E nós precisamos de centrais especializadas, de uma política institucional diferenciada, políticas públicas, políticas sociais, que possam realmente construir novo mapeamento cultural. E o Brasil, hoje, tão somente tem para trazer como demonstração de que está construindo uma nova informação social é a Lei Maria da Penha. Mas, contudo, a Lei Maria da Penha também institui vários programas sociais que não estão sendo observados. Quais, por exemplo? Por exemplo, o envolvimento da União, do Estado e do município na prestação de serviços, de assistência. Muitas mulheres são violentadas, sofrem violência sexual. E isso eu posso falar até inclusive fora do ambiente doméstico, é um grande problema. A gente fala muito na Lei Maria da Penha, a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, mas nós temos a exploração sexual de meninas, nós temos o tráfico internacional de mulheres, nós temos o turismo sexual, nós temos uma vastidão de situações que elas não estão catalogadas na Lei 11.340 de 2006, mas, no entanto, são violências, sim, contra a mulher dentro do perfil de gênero, no desvalor, na coisificação da mulher. Então, o Brasil vem respeitando essa diretriz construída para instituir a Lei 11.340? Eu digo que não, infelizmente. O Brasil precisa, sim, estar compromissado, estar comprometido com todas as orientações de políticas públicas. Eu falo de delegacias que funcionam, inclusive, com equipes voltadas ao atendimento dessa mulher. Uma legislação diferenciada, de prestação de serviços também diferenciados. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Amínia Haddad, vai falar sobre a campanha Pró-Equidade de Gênero da AMB, lançada em fevereiro deste ano. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições para o terceiro curso de Ativismo Judicial, Limites e Possibilidades, realizado pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a AMB. A capacitação será realizada nos dias 25 e 26 de setembro, na sede da AMB em Brasília. 30 vagas estão disponíveis aos magistrados associados à AMB.
Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de agosto no site www.enm.org.br ou pelo telefone 61 2103 9002. Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a violência de gênero contra a mulher. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Amine Haddad, vai falar da campanha Pró-Equidade de Gênero da MB, lançada em fevereiro deste ano. Doutora Amine, o lançamento da campanha Pró-Equidade de Gênero da MB foi lançada no Mato Grosso em fevereiro deste ano. Explica pra gente qual é a finalidade desta campanha, já que 6 estados já conheceram esse projeto. Renata, o objetivo dessa campanha é conscientizar, trazer o debate público da questão da mulher, da situação de hierarquia que ainda há nas concepções de salário e também desses direitos no que se refere a carreiras, promoções, no perfil de trabalho feminino. Então é muito importante a gente dialogar com a sociedade para que possamos sim superar todas essas diferenças construídas na cultura, nesse relacionar entre homens e mulheres. De que forma a MB está trabalhando esse assunto? Primeiramente, enfocando onde nós temos a necessidade de nova legislação. O que nós temos de realidade no Brasil? Hoje nós não temos uma legislação, por exemplo, que obriga o empregador a pagar um salário equivalente quando diante de mesmo cargo, função e carga horária para homens e mulheres. Nós temos diferenças das mais diversas. Eu conheço situações em que uma advogada que foi contratada para coordenar um escritório, ela foi chamada para assumir o mesmo cargo do colega que teria saído, mas o salário dela seria 50% do que era pago para ele. Apesar de ser a mesma atividade, os mesmos deveres, a mesma carga horária, nós não temos essa legislação no Brasil que realmente vincule uma obrigação de pagar um valor igual, um valor salarial equivalente para homens e mulheres. Além disso, nós temos outras questões de suma importância para debate. Os casos de violência sexual hoje no Brasil têm aumentado drasticamente. Nos últimos 5 anos, nós tivemos mais de 80% de acréscimo de casos de violência sexual. Mas, no entanto, essas intercorrências são tratadas como na justiça? Que tipo de assistências são dadas? Nós sabemos que nós temos a Lei 11.340 de 2006, que fala de um procedimento muito diferenciado, com assistente social, psicólogos que acompanham essa mulher, a exigência legal para isso. Mas e nas demais situações em que não há uma violência doméstica e familiar, mas uma violência extramuros? Quando ocorre uma violência sexual nas ruas, por exemplo, né? Quando você tem um caso de pedofilia, quando você tem uma situação que ocorre fora do ambiente doméstico. Nós não temos hoje realmente procedimentos que venham obrigar um trato diferenciado para essas ocorrências. Precisamos começar a pensar sobre isso, pensar sobre essas situações. A legislação brasileira também está muito aquém diante de comparativos no que se refere às penalidades para o tráfico de mulheres. Nós sabemos que o tráfico internacional de mulheres é algo terrível, destrutivo. São mulheres que são levadas, acorrentadas, mantidas como escravas e acabam prestando serviços sexuais para 30, 40 clientes em um dia. Então, uma escravidão horrenda de total desvalor. No entanto, a nossa legislação fala de 4 anos, 6 anos. Que pena é essa para uma situação tão grave, tão terrível na vida de uma pessoa, na vida de sua família? Então nós deveríamos ter uma penalidade muito mais gravosa para essas intercorrências. Então é necessário dialogar,
para que possamos, de fato, cumprir todos esses deveres das convenções internacionais. O Brasil é signatário? Sim, é signatário da CEDAW, é signatário da Convenção de Belém do Pará, mas o que o Brasil tem construído frente a essas convenções? Tem só trabalhado politicamente no sentido de construção e argumentos, ou tem feito a diferença em casa? Tem feito praticamente esse serviço no que se refere ao atendimento diferenciado para essas ocorrências? Infelizmente, não. A MB quer conscientizar e acabar com a discriminação em relação às mulheres no que se refere aos aspectos como salário, emprego e promoções? Sem sombra de dúvida, é um dos deveres que hoje a MB tem em sua pauta de compromisso, de diálogo, e não só isso. Renata, nós almejamos também trabalhar outros detalhamentos sociais. Nós temos, por exemplo, um tipo específico na legislação do Canadá, na legislação americana, que é denominado sextortion, que é você obter o sexo mediante uma extorsão, corrupção de um ato de autoridade. Nós não temos isso na nossa legislação. Temos várias ocorrências de autoridades que só prestam serviços, apesar de serviços públicos, mediante favores sexuais. Então, isso nós precisamos trabalhar. São temáticas que estão relacionadas ao condicionamento de gênero. A questão do turismo sexual é gravíssimo para o Brasil, né? Eu acho assim que é uma demonstração, uma propaganda de um país de uma maneira muito indigna. E devemos, sim, por uma política nacional, combater essas atrocidades sociais. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Amine Haddad, vai falar do Brasil e as convenções internacionais. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Santa Catarina é muito bom porque eu tenho um Tribunal de Justiça que é comprometido com a construção do direito e com a construção de uma sociedade mais justa. Curso Proteção aos Direitos Fundamentais e Dignidade Humana, organizado pela Escola Nacional da Magistratura, vai ocorrer nos dias 9 e 10 de outubro, na sede da Escola da Associação do Juiz do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. 50 vagas estão disponíveis aos interessados. Os magistrados devem se inscrever até o dia 7 de setembro no site www.enm.org.br ou pelo telefone 61 2103 9002. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a violência de gênero contra a mulher e a campanha Pró-Equidade de Gênero da MB, lançada em fevereiro deste ano. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Amine Haddad, vai falar do Brasil e as convenções internacionais. Doutora Amine, o que pretendem as convenções internacionais no combate à violência contra a mulher? Renata, principalmente instituir políticas que sejam políticas mundiais de direitos humanos e, portanto, de promoção de equidade. Nós temos também a garantia de que haja mapeamentos nacionais de novas normativas, novas legislações que venham amparar as mulheres nas mais diversas formas de violência, nas drasticidades de desvalor social, desvalor no trabalho, na sua existência. Então, são vários os deveres. Para determinados países, como países da África, países extremamente de culturas drásticas no que se refere à mulher, também na Índia, nos países árabes, nós sabemos que os compromissos são de outro grau, vamos dizer assim, né, máximos, porque nós temos que mudar muitas situações basilares, até na consideração de humanidade das mulheres. Porque, por exemplo, para os países árabes, as mulheres valem menos do que um camelo. E, inclusive, o testemunho de uma mulher, ele é desconsiderado como prova. Em alguns países, esse testemunho vale metade de um testemunho de um homem. Nós temos também o não direito à herança da mulher nos países árabes, assim como na África. Então, as mulheres, apesar de serem filhas, elas não são consideradas na divisão de bens. E temos outros problemas, como o casamento entre crianças, meninas a partir dos 5 anos casando com homens de 30.
Então hoje nós assistimos aberrações das mais graves nesse nascer mulher. No Brasil nós temos situações gravíssimas, sim, principalmente de exploração sexual de meninas, de crianças, a questão do tráfico internacional, que o Brasil desponta, infelizmente, como o primeiro colocado das Américas no tráfico internacional de mulheres. Então isso é muito grave, sim, a violência de gênero também no ambiente doméstico é algo que traz dados e estatísticas terríveis para o Brasil. O Brasil está hoje em uma situação bastante comprometedora com relação aos índices de homicídio contra as mulheres. Você pode perceber, por exemplo, que o dado último colhido e publicado, inclusive pela ONU nas relatorias, considera que todos os casos de violência contra a mulher, então catalogados, são verificados, socialmente verificados, e dentre esses perfis, no que se refere a essas ocorrências, nós temos desde ocorrência de violência em relação a companheiros atuais, ex-companheiros, namorados, ex-namorados e parentes. Mas se eu só catalogar os atuais companheiros, as ocorrências são de 70%. Se eu catalogar os ex-companheiros e atuais namorados, são de 89%. Nossa. Todas as agressões contra mulheres, 89% estão relacionadas com uma convivência íntima. Então isso é muito grave, né? E o Brasil precisa, sim, mapear estruturas com políticas públicas diferenciadas para tratar essas ocorrências. E não vem isso se verificando na prática. Os países que participaram dessas convenções estão cumprindo os acordos tratados? Alguns países desenvolvem políticas públicas bem interessantes. Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, que tem um investimento pesado, um investimento significativo, tanto em universidades, para todos esses acompanhamentos, os mapeamentos estatísticos e até prestação de serviços. Nós temos escritórios que são especializados para determinadas ocorrências, por exemplo, tráfico internacional de mulheres, nós temos um escritório específico para isso. Violência contra meninas, crianças, outro escritório para tratar sobre isso. A questão do trabalho escravo de mulheres ou desvalor do trabalho, outro escritório específico para tratar da temática. No Canadá nós temos algo também bastante interessante dentro dessa prática de construção de política, investimento inclusive na mídia. E os investimentos são altos, exatamente porque eles querem atingir o maior público possível. Então, os diálogos na mídia de conscientização são realmente significativos. Como o Brasil se apresenta hoje em relação ao cenário internacional? O Brasil se apresenta com compromissos de assumir várias políticas. Nós só esperamos que, de fato, ele venha concretizar essas políticas no ambiente doméstico, atuando no Estado, atuando no município, atuando em todos os setores, criando escritórios que sejam escritórios voltados às temáticas específicas das problemáticas nacionais. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Raimundo Nonato da Costa Maia, eu sou juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, titular da 3ª Vara Criminal da capital. Sou juiz há 18 anos e escolhi ser magistrado por vocação, mas também por alguma influência de membros da minha família que já exerciam carreiras jurídicas. Digo que é uma profissão bastante gratificante, mas que também exige muita dedicação e muito trabalho. Uma dica para quem quer seguir a carreira da magistratura é que tem que estudar bastante. Essa não é novidade para ninguém, mas não vai cair do céu de graça. Você tem que estudar, se dedicar e saber que você vai ter uma vida corrida, com muitas atribulações, algumas ameaças, mas não vai agradar 100% do jurisdicionado. Você vai sempre dar decisões que vão agradar uma parte e desagradar a outra. Mas essa é a natureza da nossa função. O juiz está para decidir e para dar o direito a quem o tem. Então, alguma das partes irá sempre achar que foi injustiçada, mas o juiz que agir com a consciência tranquila de que está cumprindo a sua função poderá dormir tranquilo, porque saberá que estará fazendo justiça.
Agradeço a juíza Amine Haddad pela entrevista. Eu que agradeço, Renata. Parabéns pelo trabalho de vocês. É de suma importância falar sobre a violência de gênero. Muitas pessoas não têm em mente o que simboliza isso. E muitas mulheres também praticam, não são só homens. É porque é uma violência cultural, histórica, e nós precisamos superá-la para construir uma sociedade melhor. Então, parabéns por esse trabalho. Eu que agradeço a senhora pelo seu trabalho também e a sua participação. Amém. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.